Muito bem, eu vou fazer a demonstração de algumas aplicações de regex dentro de um corpus de banco de dados não estruturado. Então, assim, qual foi o banco de dados que eu escolhi trabalhar? É um banco de dados que eu já tive contato, né, que é o DHBB, o Dicionário Histórico Bibliográfico Brasileiro. E a minha intenção aqui é tirar alguns metadados de dentro desse corpus textual. Então, primeiro vamos dar uma olhada aqui na estrutura. Eu peguei uma amostra aqui de 10 verbetes, né, dentro do banco de dados, e dentro desses 10 verbetes a gente vai tirar algumas informações. Vamos dar uma olhadinha como é que está a estrutura de cada um deles. Dentro de cada verbete a gente tem primeiro esse cabeçalho, que já tem algumas informações. Todas essas informações aqui a gente já poderia tirar a partir de regex. A gente vai tirar algumas, mas além dessas aqui, eu também vou tentar mostrar algumas informações que vão poder ser retiradas daqui de dentro do corpus também. Então, assim, qual vai ser o objetivo aqui? As 5 informações que eu vou querer retirar daqui. Eu vou retirar o nome do bibliografado, e aqui eu quero retirar o nome do bibliografado de duas maneiras. A primeira vai ser a partir desse título, que ele está invertido aqui e nessa formatação. Então, a gente vai capturar esse grupo aqui depois do campo title e vai inverter e tudo mais. E a gente também vai pegar o nome dele que consta aqui no início do verbete entre pipes. Por que a gente vai fazer isso? Porque tanto acontece esse caso aqui, que é no caso aqui em cima no title, a gente só tem o primeiro nome, o último nome, e aqui a gente tem o nome completo. E às vezes a gente também tem erro de ortografia, por exemplo, de acentuação, algumas coisas, que a gente verifica, às vezes, o mesmo nome que está de um jeito aqui e de outro aqui. Então já é interessante para avaliar a consistência, né, dos dados. Então a gente vai capturar por aqui e por aqui. A gente vai pegar o sexo do bibliografado e a gente vai tentar pegar o município e o estado que ele nasceu. Então, assim, porque a gente tem um manual de criação de verbetes, né? E o manual de criação de verbetes do DHBB exige que você tenha o nome e logo em seguida a informação do município e estado de nascimento do verbetado. Então, em teoria, obviamente, esses dados estão presentes em todos os verbetes. Só que a gente já tem alguns problemas de consistência aqui, então a gente vai ver depois que nem todos seguem a mesma regra, né? Então, para isso, a gente vai colocar alguns coringas no nosso código. Então, vindo para o código aqui, a gente tem a biblioteca OS, que é para poder ler os verbetes do sistema, né, na pasta que eu já coloquei. O RE, que é o requests, para fazer o regex. E o pandas, que é onde a gente vai estruturar, né, os resultados. Então eu criei aqui um data frame, né, dados de biografados. Fiz um data frame em branco. Primeiro eu pego uma lista com o nome dos arquivos de dentro dessa pasta aqui, né, para ele ficar dentro desse array. E depois eu vou iterar dentro de cada item desse array para ler os arquivos e fazer os processamentos dentro dele, né? Então, para cada um dos arquivos dentro desse array, se ele contém o ponto text, no caso, pensando numa pasta que tivesse outros arquivos, né, para não dar erro, então se for um arquivo de texto, ele vai entrar aqui. Então, a gente vai pegar o file object, vai abrir esse arquivo de texto em modo reading com encoding aqui, e a gente vai passar o texto para dentro dessa variável data através do file object.read. Então, a primeira coisa, a gente vai fazer o title 1 e title 2 aqui, que são os dois nomes do verbetado, de acordo com as duas fontes que eu mencionei anteriormente. Esse primeiro a gente vai pegar a partir do title, então a gente vai fazer o regex aqui, utilizando a função search, né, do requests, e a gente vai buscar aqui. Aqui temos dois grupos de captura, né? A gente tem esse primeiro grupo de captura que é para pegar o objeto title, dois pontos, espaço. Então esse é o primeiro grupo de captura. E o segundo grupo de captura, que é o que interessa, é o que vem depois, né? Então, logo a partir do title, dois pontos, espaço, eu quero pegar tudo. Esse barra W aqui é um coringa para qualquer
qualquer caractere, né? Pode ser maiúsculo, minúsculo, 09 e underline, se não me engano. Vírgula e espaço, porque o verbete aqui no caso ele conta com sobrenome, vírgula, espaço, nome, né? Então o grupo de captura pega também a vírgula e o espaço. Então ele vai até o final aqui e ele vai pegar toda essa linha. O mais aqui é para pegar vários caracteres, né? Do campo data, Unicode. Aí eu pego só o segundo grupo e aqui eu já faço um split pela vírgula espaço. Então o resultado desse title 1 vai ser uma lista que vai ter no item 1 o sobrenome e no item 2 todo o restante do nome. Pode ter 2, 3, 4, 5 nomes, mas vai ficar todo junto, que aí vai ficar só 2 grupos. E depois eu só vou fazer um join aqui com espaço, que é para fazer uma inversão dessa lista. Então, no caso aqui a gente vai ter, eu acho que aqui eu não tenho, mas eu vou pegar o primeiro, vou colocar um espaço e vou colocar o segundo. Então aqui se fosse George Silva Vidor, ele ia pegar George Silva, ia fazer um join com espaço e botar o Vidor no final em formato title, né? Que é para tirar esse case aqui e transformar em um sobrenome comum e vai aplicar também ao title 1. Então esse vai ser o primeiro nome. E o segundo nome é o que a gente vai buscar de dentro do corpo do texto, né? A partir daqui. Então, como que a gente faz aqui? A gente faz o search também. Primeiro grupo de dados vai ser o pipe. Depois eu coloquei um coringa aqui que ele pode pegar qualquer coisa. Então, porque a regra exige que o nome esteja aqui dentro. Então, aqui pode ser um pouco mais maleável, assim, né? Um pouco mais menos rigoroso, né? No critério. Então, eu coloquei um coringa aqui e o terceiro grupo de captura, o outro pipe. Então, e eu quero o grupo 2, que no caso é tudo que está dentro desses dois pipes. Então, tudo que estiver aqui dentro do campo data, ele vai pegar. O pipe ele só é utilizado para o nome, então não ocorre problema de encontrar outros grupos. O sexo eu estou pegando do cabeçalho aqui também, né? Então ele segue essa mesma lógica aqui. Então ele busca por sexo, 2 pontos, espaço, e ele encontra aqui, só que aqui é sem a vírgula, aqui que eu tinha colocado esse vírgula espaço por causa da condição do nome, aqui não é necessário, né? Então apenas o /w, que é o coringa, que ele só não vai pegar a quebra de linha, porque o que identifica aqui é a quebra de linha, né? Então ele vai pegar apenas o que vier depois sem a quebra de linha. No caso é só um caractere, porque a regra exige que seja só M ou F, então eu poderia colocar aqui o condicional aqui de 1, mas não precisa colocar. O mais também, né? Segue a mesma lógica, pega o segundo item do grupo, manda para a variável sexo. Cidade e estado. Como que eu resolvi fazer isso? O que ele apresenta aqui? Né? Ele apresenta o nome, o nasceu, e depois, em seguida, em algum momento vai vir a informação do nome. Só que o que acontece? A gente não tem um padrão bem definido. Então, eu vou trazer uns exemplos aqui. Ó. Aqui a gente tem, nasceu em 22 de setembro, então vem a data para depois vir a cidade. A gente tem um exemplo aqui que vem o nasceu, o nome município de, então isso aqui também interfere, né, para depois vir o nome. Aqui tem nasceu em Campo Grande, que seria o melhor padrão possível, né? Mas a gente encontra todas essas variações. Qual foi a forma que eu encontrei de resolver isso? Eu vou fazer um primeiro grupo de captura através do prefixo NASC e pegando esse coringa depois, né, /w, então ele vai encontrar nasceu, nascido, nascida, todas as variações possíveis do prefixo NASC. Esse vai ser o primeiro grupo de captura. E a partir desse nasceu, eu quero percorrer até eu encontrar a primeira letra maiúscula, porque esse é o padrão que a gente consegue encontrar. Então, assim, depois do nasceu, eu quero ir percorrendo até achar a primeira letra maiúscula, que vai ser referente
ao nome do município. Então aqui, por exemplo, nasceu, aqui a gente tem tudo em minúsculo, essa data inteira, vai andando, na primeira letra maiúscula vai identificar que é o nome da cidade. Então a letra maiúscula vai ser o identificador aqui, e ele vai, a partir dessa primeira letra maiúscula, ele vai percorrer até encontrar o parênteses, que no caso é o que vai identificar o estado, ou uma vírgula, que é o que separa aqui o final, um parênteses, tudo mais. Não é uma boa regra, eu acho que é uma regra ainda bastante falha, porque ainda isso aqui se apresenta de N maneiras. Eu pensei em colocar apenas para letra maiúscula, só que aqui a gente tem, por exemplo, Rio de Janeiro, então esse D aqui enquanto preposição é complicado, né? Então a melhor forma de fazer isso seria por reconhecimento de entidade, né? Fazer entidade nomeada e encontrar entidade de localização. Só que como a gente está trabalhando com regex puro aqui, eu dei uma folga para mim. Então a gente vai caminhar a partir da primeira letra maiúscula até encontrar um parênteses ou uma vírgula para caminhar para buscar nesse grupo de captura, que nesse grupo de captura aqui, esse terceiro grupo de captura é onde ele vai pegar o nome da cidade, né? Então, grupo 3, e ele faz um strip aqui que é só porque ele está pegando o último espaço depois do nome da cidade, então ele só faz esse strip aqui para remover esse último espaço. Nossa, não tinha exatamente necessidade. E para a questão do estado, eu percebi pela minha amostragem que a gente normalmente tem, né, o nome da cidade e o nome do estado entre parênteses, mas a gente tem casos em que não tem. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, então a informação do estado não está presente. Então eu estou fazendo um try except aqui para ele tentar. Então eu vou utilizar a mesma estrutura da parte da cidade, né, buscando o NASC, buscando a primeira letra maiúscula e tudo mais. Mas aí aqui eu vou fazer um terceiro grupo de captura que vai buscar absolutamente qualquer coisa. E o que me interessa é esse grupo de captura aqui, porque o que ele vai fazer? Ele vai procurar qualquer coisa, ele vai procurar o que seja um A a Z maiúsculo e que seja exatamente de 2 caracteres. Então, RJ, SC, que vai identificar esse estado logo após o município que ele vai ter encontrado a partir desse grupo aqui, né? Esse grupo aqui exatamente não seria tão necessário, né? Ele poderia ser removido. Então, encontrando nasceu, eu quero encontrar o primeiro conjunto de 2 caracteres maiúsculos que vai ser o estado, mas isso aqui é mais uma garantia, né? Que vai vir logo após o município. E aí, se ele encontrar esse grupo aqui, ele vai me retornar para o estado. Se ele não encontrar esse grupo aqui, entre parênteses, essa regra específica, ele vai me dar um NA, que é um dado que não existe. E depois disso a gente vai fazer uma atribuição dessas variáveis que a gente aplicou aqui dentro do data frame dos dados biografados, né? Então a gente vai colocar o arquivo aqui que vai ser o nome do arquivo que é para a gente ter como referência, o nome 1 que vai ser o nome do cabeçalho, o nome 2 que vai ser o nome do corpus, sexo, cidade, estado. E vamos ver o resultado aqui, a gente bota para rodar. E aqui no data frame a gente tem o resultado, né? Então, o arquivo aqui a gente tem a referência, cidade, né? Aqui ele está pegando tudo certinho. O estado, aqui a gente vê, ó, que naquele exemplo que eu coloquei ali aberto, o Rio de Janeiro não tinha estado relacionado, então ele classificou o estado como NA. Para todos os outros ele encontrou o estado certinho. O nome aqui, que era aquilo que eu informei, né? Então, aqui a gente tem um exemplo do Tiririca. No título, no metadado, ele fala que é a biografia do Tiririca, mas no corpus é o nome oficial, o nome de registro dele, né? A gente tem os nomes aqui que são menores e que dentro do corpus é um nome completo. Então, é interessante para fazer essa comparação, né, dos dados. E o sexo aqui, M ou F. Então é isso. Muito obrigado.